Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Minha pele é parda, meu cabelo é preto, um pouquinho abaixo do ombro. Estou com uma blusa verde com as manchinhas pretas e ao fundo o cenário montado pela equipe da Multirio. Vamos lá? Nosso momento de hoje é valorizar a literatura em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. E você sabe como fazer isso? Como valorizar a literatura como patrimônio artístico da humanidade? Vamos observar como faremos isso nesta aula. Bom, começando com por que literatura? Para a biblioteconomista colombiana Silvia Castrillón, 2011, ler pode ser um meio para melhorar as condições de vida e as possibilidades de ser, de estar e de atuar no mundo. É certo que a leitura literária sozinha não fará isso, mas sem ela pode ser mais difícil construir um lugar no mundo. Vejamos por quê, então. Um momento de reflexão. Lanço a pergunta para vocês. Ler pode ser um meio para melhorar as condições de vida e as possibilidades de ser, de estar e de atuar no mundo? Por quê? Por que você acha que ler pode promover essa transformação? Pode abrir caminhos para essa mudança? Deixo a reflexão contigo. Agora, continuando. Agora, um momento de valorização. Saímos do momento de reflexão, agora de valorização. Então, falar sobre o nós é uma busca saudável por identidade? Por que eu questiono sobre esse nós? Vejamos na imagem que está ao lado do livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Sempre que eu falar de mim neste livro, estarei também falando sobre você, ou ao menos sobre essa busca saudável por identidades. Então, esse nós, essa busca, é algo saudável? O que você acha? Na Minha Pele é uma biografia sobre a vida de Lázaro Ramos e nela há uma apresentação do desejo de viver um mundo ou viver em um mundo movido pela pluralidade cultural, racial, étnica e social como um valor positivo. Então, esta também é uma forma de valorizar a literatura, a cultura e a questão racial. Vamos continuar. Esses assuntos que estariam reclusos aos livros de história podem entrar na sala de aula, nas conversas, nos saraus, pelo encontro com a fome descrita em Quarto de Despejo, por Carolina Maria de Jesus, no diálogo entre avós e netos em Os 9 Pentes da África, de Cidinha da Silva, com as heroínas negras de Jarid Arraes, nas lutas por liberdade em Ganga Zumba, de Marcelo de Salete, nas escrevivências de Ponciá Vicêncio ou nas mulheres contadas em Olhos d'Água, ambos de Conceição Evaristo, nas estratégias para ler e enfrentar o racismo vivido no próprio corpo, como Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. E agora vamos para um momento de reflexão. Mais um. Pergunta para você. Quais são as possibilidades para o enfrentamento do racismo por meio da literatura? Você conhece algumas dessas possibilidades? Vamos ver uma aqui. Mais uma. Agora o momento de valorização. Essa valorização por meio da literatura de cordel. Nós temos aqui o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Jarid Arraes, conforme foi lido no texto. Aí a pergunta que eu deixo aqui. A presença de personagens da vida real como heroínas negras é uma forma significativa para enfrentar o racismo por meio da literatura, concorda? Bom, no livro Heroínas Negras Brasileiras, nós temos a publicação dele em 2017. Ela traz momentos distintos da história do Brasil e traz questões interessantes, como a participação dessas mulheres que antes estava oculta, né? Ela trouxe à tona, trazendo a participação delas como um momento de reflexão, como eu posso participar e alcançar determinados objetivos do movimento, da valorização, das idealizações. Então, os cordéis
trazem as histórias de momentos históricos diferentes, trazem também os objetivos das participações dessas mulheres e como elas possibilitaram a transformação da história. Vamos continuar. Ao ler a literatura de autoria negra, há o reconhecimento de que pessoas negras não são redutíveis a 2 ou 3 características estereotipadas. A literatura de autoria negra coloca negros e negras como sujeitos, produtoras e produtores de pensamento, de saberes, de cultura. É a possibilidade de construir um imaginário mais humano sobre si, de se sonhar no mundo como manifestou a escritora e estudiosa da literatura negra, Neide de Almeida. Acredito que a literatura, assim como as outras formas de arte, escultura, gravura, todas as outras linguagens, tem este papel fundamental de apresentar outras possibilidades de representação. Quando você tem acesso a diferentes representações de um sujeito, do mundo, da forma de você agir, da forma de você pensar, aí que se cria a possibilidade de construir um posicionamento seu, um posicionamento que coincida com aquilo que você é. Então eu acredito que a literatura tem um papel fundamental na construção das identidades, nos processos de representação. Agora, mais um momento de reflexão. Deixo outra pergunta. A literatura tem um papel fundamental na construção das identidades e nos processos de representação? O que você acha? Ao conhecer e apresentar autoras, autores negros, contribuímos para o conhecimento, reconhecimento de que negras e negros são parte do eixo criativo da literatura e dos livros. É uma oportunidade para todas, todos, de superação de preconceito e enfrentamento do racismo. Para jovens negras e negros, porém, ler autoras, autores negros, negras e saber que sua gente resistiu e resiste às práticas e profecias de sua extinção, assim como os livros, talvez seja questão de sobrevivência e construção de uma identidade coletiva. Agora, a partir do último parágrafo do texto, vamos para mais um momento de reflexão. Outra pergunta. Quais estratégias podem ser traçadas para a construção de uma identidade coletiva? Agora, no momento de valorização, com a autora e escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie, no livro O Perigo de uma História Única. Chimamanda é uma autora feminista, nasceu na Nigéria e hoje uma das representantes deste movimento da idealização, da valorização e do olhar muito crítico em relação a contar uma história sob um ponto de vista apenas. Toda história ela tem 2 olhares, 2 sujeitos, 2 personagens e a gente precisa ouvir os 2 lados e perceber que a história, sendo contada de um ponto de vista apenas, ela é comprometedora e arriscada. Então é interessante que a gente sempre aprenda a ouvir o outro lado da história. Vamos continuar. Agora o nosso momento de resgate do que foi trabalhado. Primeiro, valorizar a literatura, nós temos a diversidade cultural e temos aí o patrimônio artístico. O primeiro ponto, valorizar significa dar valor, importância ou reconhecer-lhe o valor de que é dotado. Já a literatura, conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético de um país, época, gênero. Agora, a diversidade cultural. Quanto à diversidade, nós temos qualidade do que é diverso, diferente, variado, variedade. Já a cultura é o conjunto de reconhecimentos, informações, saberes adquiridos e que ilustram indivíduo, grupo, social, sociedade, segundo uma perspectiva evolutiva. Por fim, o patrimônio artístico. Patrimônio está atribuído à herança ou conjunto dos bens, sejam eles físicos ou não, ok? Já artístico é relativo aos artistas ou aos cultores das belas artes. Agora finalizamos a ideia de diversidade, de valorização,
de cultura. E o convite aqui é para que você possa refletir sobre essa questão. Como você pode contribuir para transformar e deixar sua história, sua pegada na história de todos nós. Então, principalmente na sua, primeiramente na sua e depois na história daqueles que convivem com você. O importante é transformar e mudar para melhor, com certeza. Agora nós vamos para o desafio. Bem, Imani. Imani é a cantora afro-soul, nascida na França em 1979. Seu nome de palco significa fé em Swahili. E o desafio para você é: como a música pode trazer para os povos a representação do nós e a busca saudável pela identidade? O que você acha? Eu, particularmente, amo as músicas desta cantora. Me trazem leveza, sossego, paz, serenidade, uma voz grave, imponente, poderosíssima, representando também a transformação do nós para o povo, certo? E aí, deixo um beijo e um convite para que reflitam em todas as questões trabalhadas, todos os personagens, trecho de livros, ou o livro, ou o autor, ou o personagem, ou a mensagem. O que você escolher, o que tiver mais afinidade. Um grande beijo e até a próxima aula.